Há 20 anos, quando comecei a trabalhar no cemitério, eu acreditava que já sabia o bastante sobre silêncio. Achava que sabia como ele se assentava entre as lápides, como se curvava diante das visitas, como aprendia a arte de esperar. Mas a verdade é que aprendi muito mais do que isso. Aprendi que o silêncio tem texturas diferentes, que algumas noites o silêncio traz apenas descanso e outras noites ele carrega presságios, como se cada respiração noturna estivesse pesando a história inteira daquele lugar. E foi numa dessas noites, uma daquelas noites que, olhando agora, parecem ter sido desenhadas para testar limites, que eu descobri algo que mudou a minha relação com cada passo que dou entre os túmulos. O cemitério onde trabalhei 2 décadas não era grande, mas era velho o suficiente para ter camadas de histórias sobrepostas umas às outras. Túmulos do início do século XX dividiam espaço com lares de família do século XIX. E no fundo, havia uma ala quase esquecida, com nomes gravados em letras quase apagadas pelo tempo. Durante o dia, o lugar tinha uma beleza tristonha, flores murchas, musgo cobrindo bordas de mármore, pombos tomando banho de sol em estátuas que pareciam vigiar as horas. À noite, porém, tudo mudava. Ou melhor, algumas noites mudavam. Há criaturas do silêncio que só andam quando não há testemunhas. E havia rotinas que aprendi a seguir para não atrair o que não devia. Naquele dia, eu havia feito minhas tarefas normais, verificar as sepulturas recém-fechadas, anotar pedidos de limpeza, conversar com a zeladora sobre uma vela que teimava em apagar no túmulo do lado leste. São tarefas simples, repetitivas, que criam uma espécie de proteção, uma rotina que separa o trabalhador do acaso. Entrei no cemitério ao entardecer. O vento trouxe cheiro de chuva distante e eu senti que algo na atmosfera estava mais denso. Caminhei esticando a lanterna sobre caminhos que eu já conhecia de olhos fechados, mas algo me fez desviar o olhar para uma das fileiras antigas, onde as lápides inclinavam-se como se cochichassem umas às outras. Aquela seção, a mais antiga, sempre me chamou a atenção. Muitos túmulos afundavam lentamente, uma consequência natural do solo argiloso que cedia ao peso do tempo e às ações humanas de outrora. Covas cavadas sobre outras covas, madeira apodrecendo, caixões que cediam. Eu sempre explicava aos curiosos que a afundação é, na maioria das vezes, apenas física. O solo compacta, a matéria se decompõe e a superfície vai cedendo. Mas existem marcas que a ciência dificilmente explica com a frieza dos manuais. Arranhões irregulares em tábuas muito antigas, como se as unhas tivessem sido pressionadas por dentro, deslocamentos de terra que não seguem o padrão das chuvas, flores recém-depositadas sobre sepulturas onde ninguém havia ido. Naquela noite, cheguei a um túmulo que me era familiar, porque tinha um símbolo esculpido que ninguém mais parecia notar. Uma mão apontando para baixo, com linhas que lembravam raízes. Alguns meses antes, um pesquisador local me contou, com aquela voz que mistura orgulho e superstição, que símbolos assim indicavam vínculos fortes com a terra. Uma ideia de que a pessoa ali enterrada queria, de algum modo, permanecer ligada ao solo, proteger o lugar, ou, em outras interpretações, avisar os vivos para não mexerem. Eu, por muito tempo, tratei isso como curiosidade, mas conforme os anos passaram, percebi que há escrituras que servem de aviso e outras que servem de fio. Ambas, quando tocadas, podem puxar algo de volta. A noite caiu completamente. A neblina começou a se formar baixa, enroscando-se nas letras gravadas, transformando nomes em manchas brancas que pareciam bocejar. Ao caminhar, senti o ar ficar estio, não apenas sem vento, mas com uma qualidade como se o próprio espaço prendesse a respiração. E foi nesse instante que ouvi um som que me deixou parado como pedra. Um salovanco, vindo de um caixão antigo, aquele cujo símbolo da mão estava mais marcado do que o resto. Não era o ruído de um animal,
era um batimento lento, como se alguém ou algo estivesse empurrando por dentro. Você aprende, trabalhando tanto tempo, a diferenciar ruídos. Um rato tem pressa, uma raposa tem hesitação. O vento canta nas frestas, mas o som que ouvi era humano no ritmo e exclusivamente estranho na origem. Eu aproximei a lanterna, luz cortando névoa, e vi a terra levemente solta, como se tivessem mexido. Os pelos dos meus braços se eriçaram por motivos que nenhum manual explicaria. Fiquei ali ouvindo cada batida e, em silêncio mental, tentando encontrar explicação. Deslocamento do solo, gases acumulados, madeira cedendo, tudo racional, tudo possível e tudo insuficiente. Fiz o procedimento padrão, chamei um colega pelo rádio, mantive distância, sinalizei à administração e aguardei. Enquanto esperava, as memórias dos rituais antigos que ouvira quando jovem no bairro vieram à tona. Rezas sussurradas para adormecer almas inquietas, pequenas oferendas que alguns faziam nas datas certas para acalmar espíritos. Lembrei-me também das histórias que a velhinha da igreja contava sobre símbolos funerários e como as pessoas, em municípios pequenos, nunca deixavam de lado superstição e ciência. O colega chegou, e quando chegamos perto, a terra cedeu outra vez, como se respondendo à nossa presença, e o ar trouxe um cheiro doce, quase floral, que me fez lembrar das rosas que depositávamos em velórios, mas era mais intenso, antigo, como se aquelas flores estivessem guardadas há décadas. Abrimos com cuidado, seguindo protocolos. Por dentro do caixão, a madeira mostrava sulcos internos que pareciam recentes, e havia marcas, como se dedos tivessem pressionado a tampa por dentro. Não era necessário abrir completamente para ouvir um sussurro, um som baixo, quase uma palavra solta, que poderia ser interpretada como nome ou como lamento. Escrevemos relatórios, chamamos inspeção, e toda a coisa deveria terminar ali, como documento frio a ser arquivado. Mas nem toda coisa que bate no casco do mundo material se acostuma a ser apenas registrada. Nas noites seguintes, percebi mudanças sutis no comportamento do local. Velas que apagavam sem explicação, coroas de flores que surgiam espontaneamente sobre túmulos vazios, passos leves que quejavam em trilhas onde ninguém passava. Acredito que há um momento em que a rotina se quebra, não por um evento isolado, mas por uma série de pequenas rupturas que juntas produzem uma abertura. Em 20 anos, vi esse padrão se repetir em diferentes proporções. Primeiro um sussurro, depois um objeto deslocado e, em seguida, uma presença que já não respeita regras humanas. Com o tempo, aprendi a prestar atenção a sinais que, para a maioria, passam desapercebidos. A posição de pétalas em uma coroa pode indicar visita recente. A inclinação de uma lápide recém-afundada pode indicar se houve movimento interno. O curso do musgo revela caminhos de animais que, por natureza, evitam lugares onde algo está em disputa. E tudo isso, por mais pragmático que soe, carrega uma carga emocional que transforma o lugar em personagem, um personagem que reage quando é provocado. A narrativa que se desenrolou naquela temporada foi lenta. Não houve corrida frenética, nem confissões repentinas. Ao contrário, houve observação, resistência e um acúmulo de eventos que tornaram impossível negar que algo se movia entre as camadas do solo. Em uma madrugada de chuva fina, fui chamado novamente. Havia relatos de luzes pálidas sobre túmulos antigos, uma lâmpada que acendia e apagava sem fonte elétrica aparente. Chegando lá, vi algo que ficou comigo desde então. Uma pequena cruz afundada a meio metro do lugar onde não havia cruz, como se tivesse sido deslocada por dentro da terra. E ao lado dela, uma pétala intacta, brilhando com água da chuva. Uma pétala que não poderia ter sobrevivido tanto tempo intacta se não tivesse sido colocada recentemente. Naquele momento, eu entendi melhor uma das verdades que o trabalho me ensinou. A morte, para muitos, é uma linha traçada. Para outros, é um campo de batalha de lembranças. Há pessoas que depositam símbolos esperando que estes acalmem.
Há pessoas que, em rituais antigos, usam objetos para manter o equilíbrio entre o que ficou e o que segue. E há, claro, o solo, que tem a última palavra. Ele engole, revela, devolve, às vezes com gentileza, às vezes com força. Se me perguntarem hoje o que aconteceu naquela noite, direi a mesma coisa. Aconteceu o que sempre acontece quando uma fronteira se torna tênue. Houve sinais, houve resposta, houve uma insistência. Não posso provar cientificamente que havia algo além do natural, mas posso relatar marcas na madeira, palavras sussurradas por quem estava presente e a sensação contínua de vigilância naquela ala antiga. Aprendi a respeitar a rotina do lugar, a observar sem provocar, a deixar oferendas quando percebemos que a inquietude cresce. Pequenos gestos que misturam o prático ao simbólico, a fé à precaução. Hoje, quando passo por aquele trecho, não sinto terror. Sinto respeito, misturado com um peso suave no peito, como quando nos lembramos de um familiar distante por quem ainda cuidamos. Ainda arrumo flores, ainda cerro o portão no fim do dia, e ainda reviso as lápides antigas com o cuidado de quem sabe que há histórias que preferem ser tratadas com delicadeza. Ao mesmo tempo, eu nunca mais subestimei as coisas que se movem sob os nossos pés. Sejam elas explicáveis pela ciência do solo ou por outro tipo de ciência que eu aprendi com o tempo e com a escuta. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias desse cemitério, histórias de símbolos, de rituais mal compreendidos, de túmulos que afundam por motivos que vão além do peso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem outro vídeo aqui que fala sobre os símbolos funerários mais comuns e o que eles significavam para as famílias no passado. Se você quiser, eu posso te levar por esse caminho na próxima vez. Obrigado por ficar até o fim. E lembre-se, quando andar por lugares antigos, escolha seus passos com calma, não por medo, mas por respeito. Até a próxima!